Quais são as chagas que você carrega na sua alma? Quais são as feridas que não são visíveis, mas que você sente e convive com elas diariamente? Hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre os princípios dos orixás dentro da constelação dos orixás, vamos falar sobre Obaluaê. E aqui a ideia é ampliar um pouquinho mais o conceito de cura. Aqui é um assunto um tanto quanto delicado, porque a gente está falando diretamente com um imaginário sobre saúde e doença muito ligado ao corpo físico e às coisas do dia a dia e a forma com que a gente enxerga a saúde de hoje, que é uma forma não necessariamente muito saudável, como eu vejo de alguns princípios, mas aqui não se atentar tanto à questão de o que que eu faço para ser curado? Mas estar em processo de cura consciencial, principalmente. Mas antes de tudo isso, muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional e gosto de trazer aqui nesse canal esses conteúdos ou sobre coisas que eu pratico, por exemplo, a constelação dos orixás, que é uma das ferramentas de atendimento, se não a principal dentro do meu repertório de ferramentas que eu utilizo nos meus atendimentos, que vem gerando transformações muito potentes, principalmente na minha vida, mas eu já vi dentre depoimentos de colegas, de outras pessoas que já receberam. Então, eu me sinto quase que na necessidade de compartilhar um pouquinho desse conhecimento com você, que aqui nesse vídeo você possa ter um vislumbre de como essa perspectiva vem transformando a minha vida e como que talvez ela possa te ajudar a olhar para as suas questões de uma forma diferente. E aqui, quando a gente vai falar do princípio de Obaluaê, e a questão das feridas, né, a questão dessas chagas da alma, né, trazendo aqui um pouco do imaginário que a gente tem popular, daquela figura, né, para quem não conhece o Obaluaê, aquela figura com as palhas toda em voltas, que tem a questão das chagas. Eu não vou entrar aqui nessa questão dos mitos, eu quero trazer para vocês a perspectiva do princípio de Obaluaê dentro da constelação dos orixás, ou uma parte dela. Então, o que que a gente entende sobre as chagas da alma e o que que seria uma cura em si, né? Além da cura, por exemplo, de uma gripe, de uma doença, de algo físico, né, material, nesse sentido. Que é muitas vezes o motivo que várias pessoas procuram um terreiro, a religiosidade, para nos cultos, né, nos ritos de Obaluaê, buscando justamente essa cura. Aqui, dentro do trabalho terapêutico e espiritual, a gente vai se ater à questão consciencial e psíquica do ser humano. Eu não vou entrar no mérito das curas físicas, porque a gente tem toda uma área para isso, que é a medicina, apesar de que a gente pode sim entender um pouquinho mais ela de uma forma mais crítica, tipo o paradigma do remediar ao invés de prevenir, o quanto que esse paradigma do remediar, do remédio, tem uma base industrial e tem uma base de comércio, de lucro também. A gente poderia entrar nesses assuntos, sim, porque isso também faz parte, de uma certa forma, de um estudo do ser humano enquanto conjunto, né? Desse conceito que se criou de que a doença ela é resolvida ou com remédio, eu espero a doença se manifestar para depois eu vê-la, assim, a gente não tem tanto trabalho de prevenção. A gente vê várias áreas, assim, que buscam sim, né, mas ainda é algo que está distante de uma realidade que a gente gostaria de ver, né. Claro, a medicina faz coisas maravilhosas na nossa vida, né. Quantas vezes, quantas cirurgias que a gente consegue resolver problemas que antes a gente nem fazia ideia que existiam, né. Mas falando de cura consciencial, como eu já expliquei em alguns vídeos aqui, se a gente fala de chagas da alma, é entender que o nosso ser, ele não se limita a essa personalidade agora encarnada. Eu não sou só o que eu entendo como Matheus Felipe Marques Pessoa. Você não é só isso que você entende como você. Você já é uma fagulha que vem num processo evolutivo. E atualmente você desenvolveu essa personalidade para interagir com o mundo, para interagir com esse plano de existência e ganhar
e ter ganhos de consciência. Só que você está nessa experiência justamente porque você carrega desarmonias de outras experiências, né? De outros ciclos evolutivos, de outras vidas. As questões ancestrais também entram um pouco aqui em Obaluaê, né? Dessas feridas que vêm sendo transmutadas ou buscando ser transmutadas, né? Então é quase como se essas dores, essas chagas, né? Elas estão impressas na nossa alma. E quando a gente fala da cura da consciência, não é necessariamente o se livrar dessa chaga, não é se livrar de uma dor de rejeição que você carrega que se manifesta na sua fuga nas relações. Isso não é um caráter muito bacana para a gente delimitar que vai estar curado em um curto período de tempo, porque se fosse assim, se tivesse alguma técnica, alguma possibilidade que proporcionasse essa cura dinâmica e rápida, a gente já estaria muito mais à frente nesse sentido, né? Talvez não precisaríamos de 90% das experiências que temos. Mas não, a cura de uma ferida emocional, ela é um processo longo, ela é um processo que trabalha de forma espiral, né? No sentido de que você revisita ela na sua existência em diferentes camadas, né? E quanto mais abertura você dá para olhar para ela e agir de forma diferente, ou se propor a olhar de uma forma diferente, você vai avançando nesse processo. É quase como se você abrisse uma possibilidade no futuro de trabalhar isso com mais profundidade, né. Então, aqui acho que o principal questão que a gente pode pensar sobre Obaluaê e as chagas da alma, né, as feridas da alma, é uma compaixão consigo nesse processo de aprendizado, porque elas têm esse nome feridas, chagas, por conta da sua questão dolorida, elas trazem um lugar de dor, realmente. E a cura delas não é uma cura simples, não é uma cura instantânea, momentânea. Claro que quando você faz um processo terapêutico, quando você faz um processo, né, e processo mesmo de meses, de anos, mesmo que para você mudar um padrão vibracional que precise de mais tempo, no começo você já consegue desfrutar de uma nova perspectiva. Vamos supor, por exemplo, pegar alguém que está trabalhando, está num momento muito forte vivenciando a questão do abandono depois de um término de relacionamento. Você terminou com uma pessoa, né, uma relação que não estava equilibrada, você viu a necessidade de se afastar para não se machucar e não machucar o outro, mas aquilo ainda dói porque você criou uma relação de dependência com aquela pessoa. Você atrelou vários sentidos da sua vida, várias alegrias da sua vida àquela pessoa. Isso, de certa forma, é a doença, mas também é a cura, porque você criou esses atrelamentos, porque você provavelmente, né, isso generalizando, tá? Um exemplo aqui pontual, cada caso é um caso, mas a gente cria essas generalizações para explicar de forma didática, mas você, justamente por carregar uma questão muito forte de não saber lidar com essas relações, você criou as dependências. Por uma necessidade emocional, uma necessidade de suprir uma dor interna. Então, isso é a doença, ou seja, o desequilíbrio que você carrega que se manifesta nas suas relações. Mas, ao mesmo tempo, é a própria cura, porque depois que esse relacionamento está terminando e você se propõe num processo terapêutico, você começa já a encarar, a poder encarar a vida de uma forma diferente, criando consciência, por exemplo, de que você não precisa necessariamente se apegar tanto às pessoas, que a sua felicidade pode ser construída de uma forma muito mais leve, muito mais saudável. E que as suas relações podem ser muito mais equilibradas, que tem que ser uma parceria, caminhando juntos em paralelo, né? Então, a própria doença vira o próprio remédio e entender que você trabalhou e está trabalhando um aspecto disso. Na próxima relação, você ainda vai criar algumas relações de dependência. Depois, na próxima, ou na mesma relação, você já consegue fazer a manutenção disso. E aí você cria uma jornada com uma pessoa, consegue sustentar um casamento, uma vida, filhos, enfim. Mas sempre vai ter ali um resquício daquilo, mas você já consegue lidar com aquilo muito melhor, né? Então, aqui o que fica de reflexão é: tenha compaixão com as suas feridas. Elas te protegeram de certa forma, a forma com que você aprendeu a lidar com elas foi necessária para a sua sobrevivência. E só de você estar fazendo movimentos, isso já é o bastante. Você não precisa se preocupar em chegar a lugar nenhum.
nesse processo de cura consciencial. Por hoje é isso, um abraço e boas vibrações.